O assunto é difração e interferência. E aqui vocês vão ver experimentos que podem ser feitos em casa, já que durante essa pandemia, isolamento social, a gente não pode ir para o laboratório. Aqui eu estou usando equipamentos simples. O mais complicado aqui é um laser, pode ser qualquer tipo de diodo laser, como esse chaveirinho. Lâminas de barbear ou estilete, fio de cabelo e cartolina. Mas atenção, isso daqui é só para adultos, porque mexer com laser tem sempre o perigo de ponto cego, se o laser atingir o olho, mesmo refletido em superfícies. E lâminas como o estilete e a lâmina de barbear sempre podem provocar cortes se você não manipular corretamente. Então, menores de idade só podem usar esses aparatos com a supervisão de perto de pais ou responsáveis. Difração numa fenda fina feita com uma lâmina de barbear. A fenda é o espaço entre duas bordas de lâmina. A fenda presa por um prendedor de roupas e o laser preso com elástico num pote de vidro. O feixe tem que atingir o centro da fenda. Projetando na parede, a gente vê o padrão de difração de uma fenda simples. A gente chama esses traços luminosos de franjas de interferência. E as setinhas estão indicando as partes escuras, que é onde ocorre a interferência destrutiva. Mais para frente eu vou explicar rapidamente o que significam essas coisas. Close na montagem. Essa fenda tem por volta de 1/3 de milímetro. Agora uma fenda mais larga, que eu fiz usando 2 lâminas de barbear. Então vamos ver a difração para essa fenda mais larga. Situação bem parecida com a fenda anterior, mais ou menos a mesma distância até a parede. Tá aí o padrão de difração para uma fenda mais larga que a anterior. Esse padrão apresenta franjas mais estreitas que o padrão da fenda mais estreita. Essa fenda mais larga tem 1 milímetro de largura. Então, a fenda fina tem aproximadamente 1/3 da largura que a fenda mais larga. A gente pode ver que a fenda fina tem franjas mais largas que a fenda mais larga. A difração é o desvio da onda quando ela passa perto de um obstáculo, como a borda da lâmina de barbear. O feixe que era estreito se abre amplamente. E basta apenas uma borda, já é suficiente para difratar a luz. Vamos ver como é a difração numa única borda de lâmina de barbear. A borda tem que estar no centro do feixe laser. Tá aí a borda alargando o feixe por difração. Se você prestar bem atenção, tem umas franjinhas também. Sempre que tem difração, mesmo de uma borda, tem franjas de interferência também. Mas eu estou falando que a difração alarga o feixe, mas vocês não viram ainda como que o feixe laser chega livremente na parede, no meu anteparo. Vamos ver isso. Essa é a mancha luminosa do feixe chegando livremente até a parede. Tem uma mancha escura em cima do lado esquerdo, não liguem para ela. Se a gente mover o feixe laser do espaço livre até ele atingir a borda, é isso aqui que acontece. Uma fenda tem 2 bordas. Cada borda abre o feixe de luz por difração. Na parede, esses 2 feixes abertos estão um em cima do outro, ou seja, um está sobreposto no outro. E daí isso vai dar origem à interferência, que é a soma das ondas. Interferência é resultado da sobreposição das ondas. E onde o máximo de uma onda se soma com o máximo de outra onda, a intensidade é maior do que das duas separadamente. Isso é
interferência construtiva. Onde o máximo de uma onda encontra o mínimo da outra, essa soma vai dar zero, vai ter intensidade nula. Interferência destrutiva são as partes escuras que a gente vê entre as franjas luminosas. Agora vamos ver a difração num fio de cabelo. Isso também funciona com um fiozinho bem fino, metálico, ou um fio de plástico. Não funciona com linha de costura, que tem muitas fibras soltas. Então, na difração da luz num fio de cabelo, a gente também pode ver as franjas de interferência. Quem diria que você pode fazer franjas com um único fio de cabelo? Agora, uma franja mais sofisticada, mas que também dá para fazer em casa. É uma franja triangular, feita com 3 pedaços de lâmina de barbear. Largura um pouquinho menor que 1 milímetro. A montagem, e eu apaguei a luz porque tem muito pouca luz nesse padrão luminoso. Eu apaguei a iluminação da sala. Uma estrela de 6 pontas. Na verdade, é o cruzamento de 3 linhas, uma linha de difração para cada borda da fenda triangular. Esse padrão de estrelas apareceu num trabalho nosso de 2015, quando a gente descobriu o círculo parlaisérico, que é acompanhado de cães do laser e pilares do laser, que são essas linhas de difração formando uma estrela de 6 pontas. São o que a gente chamou de pilares do laser. Nós estávamos trabalhando com filme de sabão, que forma um objeto triangular chamado borda de platô, que difrata a luz, formando um círculo, cães do sol e os pilares do laser. Esse padrão de difração inspirou o logo do nosso laboratório, o Laboratório de Matéria Mole. Aqui a comparação das 2 estrelas de 6 pontas, da borda de platô e da fenda triangular feita com lâminas de barbear. O formato dos objetos que difratam a luz formando estrelas de 6 pontas. Voltando para o que você pode fazer em casa, se você tiver cartolina e estilete, você pode fazer essas 2 próximas experiências. Usando a borda de um estilete para ver difração. O padrão de difração é bem parecido com o padrão de difração da borda da lâmina de barbear. Tá aí a difração com a borda do estilete. E você pode usar o estilete para fazer a fenda na cartolina e cortar um tubinho de papel para servir como suporte. Fenda no centro do feixe e o padrão de difração de uma fenda feita na cartolina. Difração com franjas de interferência. Se tiver um feixe laser mais potente e uma lente para alargar o feixe, você pode conseguir padrões como esse que estão mostrados aqui. No canal da pesquisa FAPESP tem um vídeo que se chama Sol de Laboratório, onde eles mostram o nosso trabalho relacionado ao círculo parlaisérico, os pilares do laser e os cães do laser. Aqui tem uma figura com a representação ondulatória da difração de fenda simples. Cada linha vertical aqui é a frente de onda que está chegando na fenda e abrindo em leque pela difração, depois da fenda. As setas amarelas indicam a interferência destrutiva, onde você tem as partes escuras entre as franjas, que são as partes iluminadas, onde ocorre interferência construtiva. Esse é mais um vídeo dedicado às turmas de conceitos de ótica experimental e fundamentos de física. E por hoje é só, pessoal. Até a próxima. Tchau!